Olá, essa é uma iniciativa da DED. Nós vamos conversar um pouco sobre a nossa doutrina, que é luz, que é amor e que é caridade, que é o Consolador prometido por Jesus, que ao chegar à nossa encarnação faz com que ela se torne uma encarnação muito mais leve. Talvez nós, que não tenhamos nascido em lares espíritas, tenhamos um pouco mais de condições de entender quando essa grande consolação chega até nós. Talvez nós que tenhamos andado perdidos, que tenhamos andado agoniados, tenhamos agora mais condições de ver que com essa consolação, com esse conhecimento reiteradamente trazido a nós, as nossas maiores angústias, as nossas maiores ansiedades vão se diluindo. Bendita doutrina espírita. Nós que no Antigo Testamento temíamos, tínhamos pavor e aflição diante de Deus, aquele Deus perverso, parecido com homens ciumentos, aquele Deus que no Antigo Testamento, mais ou menos por 600 vezes, se vingava de seus filhos, vem, através da doutrina espírita, ser apresentado como esse Pai amoroso, esse Pai que a ninguém discrimina, esse Pai que tem esse amor imenso a se espraiar por todas as suas criaturas, por toda a sua criação. No Novo Testamento, nós vamos substituir a aflição e o pavor pela entrega, pela confiança a esse nosso Pai, que é amor, apenas amor, que ama a tudo, que ama a todos, que nos vê não como obras imperfeitas, porque nada de imperfeito faz, nos vê como obras ainda inacabadas, como obras em construção. Nós vamos lembrar de uma historinha interessante de um rapaz que morava na periferia de uma cidade e que mensalmente, ao receber o pequeno salário, ia até o mercado do centro da cidade fazer as suas compras. Ao voltar, passava por um desconforto imenso, subia no ônibus carregado de sacolas, precisava pedir permissão ao motorista para descer na sua casa no ponto mais próximo, também era um outro desconforto. Certo dia ele vê e se satisfaz porque estão construindo um mercado próximo à sua casa, um pequeno mercado, e ele vê ali a possibilidade de deixar de passar por aquele desconforto mensal. Acompanha a obra e no primeiro dia, no dia da inauguração do mercadinho, ele se coloca à porta para ser um dos primeiros a fazer sua compra. Qual não é a sua decepção? Porque ao levantarem as portas da loja, a primeira coisa que ele vê é uma placa grande dizendo "Cuidado com o cão". Essa placa lhe faz temores antigos aparecerem. Ele havia sido atacado por várias vezes por cachorros ferozes. Nesse momento, todo aquele medo voltando a ele, ele vira as costas e recomeça a sua difícil rotina no mercado da cidade. O tempo passa e um dia sua família chega na hora do almoço. Seus irmãos estão com muita fome e sua despensa está vazia. Ele se arma de uma coragem que ainda não conhecia, entra rapidamente no mercado, compra o mínimo possível e vai rapidamente, já suando frio, pagar aquelas pequenas compras. Faz esse pagamento já olhando para fora, cada vez mais ansioso, mais aflito, e ao se virar com as suas sacolas para finalmente fugir ao ataque, o rapaz que o atendera abaixa e, ao se levantar, tem
nas mãos o menor cão que ele jamais imaginara existir. Espantado com aquele cãozinho tão pequenininho, ele pergunta àquele caixa: é por causa dele que há aquela placa na porta? O rapaz sorri e diz: sim, antes da placa, todos pisavam nele. Um autor nos conta essa história e nos pede para refletirmos sobre esses nossos pontos de vista normalmente superficiais e apressados. Esses pontos de vista fazem com que consequências danosas cheguem até nós, cheguem a quem vive conosco. Diante de toda essa grandeza dessa bendita doutrina, que é luz, que é amor e que é caridade, os nossos pontos de vista mudam, ou os nossos pontos de vista devem mudar. Nós vamos ver num livro muito especial, no nosso terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Quando nos itens 5, 6 e 7, nós vamos ser chamados a refletir um pouco mais sobre os nossos pontos de vista. Começa logo no item 5, o item 5 nos esclarecendo de que a certeza de uma vida futura, e a partir disso, nós vamos sendo convidados a refletir. Esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, esses conhecimentos que vão diminuindo a nossa ignorância espiritual, nos consolando, nos ajudando a caminhar, precisam ser trazidos realmente para a nossa vida diária. Então, quando eu consigo, mais do que fazer a adesão à doutrina do Mestre, quando eu consigo me converter a ela, naturalmente, todos os meus pontos de vista vão mudando, vão se espiritualizando, vão se tornando a cada dia mais cristãos. Aquelas nossas ideias erradas acerca das pessoas, dos fatos e da própria vida vão se modificando. Aquelas nossas ideias erradas, impiedosas, sem nenhuma caridade, da onde nascem os preconceitos, vão se diluindo e nós vamos ganhando a serenidade de seres que se sabem imperfeitos, cercados naturalmente também de seres imperfeitos. São nossos pontos de vista que nós viemos já, não é, alimentando em inúmeras encarnações. São esses nossos pontos de vista rígidos, cheios de orgulho e de egoísmo, que impedem a nossa evolução, que impedem a nossa felicidade. Deus é Pai amoroso de todas as criaturas, de toda a criação. Deus não é Pai apenas dos que se parecem conosco. Deus não é Pai apenas dos que têm opiniões parecidas com as nossas. Deus é Pai amoroso de absolutamente todos. A lei da evolução nos lembra que todos, absolutamente todos, têm capacidade de evoluir, que absolutamente todos evoluirão. E nós somos responsáveis pela nossa evolução. Aproveitar toda essa consolação que vem com a bendita doutrina para fazer o trabalho necessário. Nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, quando nosso Mestre nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. É essa verdade de que vemos
tendo contato, é essa verdade que vem chegando a nós e que, conforme vamos evoluindo, vai se tornando mais profunda. Nós que temos algum tipo de contato com a doutrina espírita, temos contato com essa verdade atualizada, com essa verdade que nos traz a fé raciocinada, a certeza do processo misericordioso das vidas sucessivas, a certeza de que a morte não existe e de que a solidão é pura ilusão. Precisam todas essas certezas nos ajudar a caminhar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com a bendita doutrina espírita, a verdade chega a cada dia até o nosso espírito, deve chegar também até os nossos corações. A verdade está acessível, nós precisamos acessá-la. Faz parte do nosso esforço, nos esforçar para ter contato com essa verdade, mas não apenas um contato racional, um contato que precisa ser vivido, um contato que precisa fazer com que as mudanças necessárias aconteçam. Estamos todos aqui encarnados na Terra para que façamos as mudanças necessárias. Aqueles seres que não precisam mais mudar são os seres que já fizeram tanta luz em si que hoje nos iluminam. Aqueles seres que já fizeram tanta luz em si que vibram apenas amor. Nós outros que estamos aqui é porque somos ainda imperfeitos, amados por Deus na nossa imperfeição, precisando focalizar o que realmente interessa, a nossa melhora espiritual. Aproveitar esses momentos em que estamos trancados para que possamos nos abrir e nos abrir para o que realmente importa. O que importa, o que faremos após esse momento. Será que já podemos dizer, será que já podemos sentir que sairemos desse momento grave melhores? Será que já podemos saber, já podemos dizer, já podemos sentir que nossos corações endurecidos estão se tornando corações compassivos? Para isso viemos à Terra, para isso todas essas oportunidades nos aparecem. Se nós formos ao nosso primeiro livro, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver uma questão que talvez agora se aplique especialmente. Na questão de número 642, Kardec pergunta aos seres de luz o que fazer para garantir uma melhor posição na nossa volta ao mundo espiritual. Kardec pergunta se bastaria que não fizéssemos o mal. Importante lembrarmos que no nosso patamar espiritual, nós não somos capazes de não fazer o mal. Fazemos muitas vezes o mal ainda de forma inconsciente, mas ainda fazemos. Mas os espíritos respondem, não bastaria, se possível fosse, apenas não fazer o mal. É preciso fazer o bem, é preciso se esforçar. Os espíritos chegam a dizer que é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Essa é uma convocação intensa, uma convocação profunda, uma convocação séria. Fazer o bem no limite das nossas forças. Caridade é o tema central. Só se evolui, só se aproxima da felicidade consequente aquele que é capaz de praticar a caridade. Mudar os nossos pontos de vista antigos. Entender que quando praticamos nossos pequenos exercícios de caridade, nós não temos
direito de julgar a quem recebe e nós somos sempre os maiores beneficiados. Mudar os nossos pontos de vista. Será que o que hoje pensamos, será que nossos conceitos de hoje são os mesmos que abraçávamos há 3 anos? Esse é um item de André Luiz. André Luiz pede que pensemos dessa forma. Se o que pensamos hoje, se abraçamos hoje como verdade, são os mesmos conceitos de há 3 anos, nós precisamos acender uma luz de alerta, porque estacionamos, porque mudamos, porque não mudamos, e é preciso sempre mudar. Mudar para melhor, mudar para o mais espiritualizado, mudar para aqueles movimentos diários em que nós vamos escolhendo, por pura vontade, exercitar uma fala, um gesto e um olhar que vão se tornando a cada dia mais caridosos. Esse é o grande exercício, isso viemos fazer, nos tornar a cada dia mais mansos e pacíficos, ter a capacidade a cada dia de amar a mais pessoas de uma forma indiscriminada, sem esperar retribuição. A gente vai tendo essa capacidade conforme repensa essas nossas formas de ser, de agir e de sentir. Que possamos estabelecer pequenas rotinas diárias, onde a nossa fala, o nosso gesto e o nosso olhar vão se tornando amorosos e vão em direção daqueles que sempre sofrem mais do que nós. Que nós possamos aproveitar toda essa riqueza da bendita doutrina espírita, que é luz, que é amor, que é caridade, que faz com que caminhemos agora muito mais tranquilos, que nos ajuda a não repetir itinerários, a não repetir scripts antigos. É mais ou menos como aquele ator que durante 50 anos toda noite sobe ao palco sem desconfiar que repete a mesma peça. Que nós não façamos dessa forma, que possamos entender que a nossa peça teatral precisa ser dulcificada, que tenhamos a certeza que está em nós, nas nossas pequenas e grandes escolhas, a decisão de suavizar o nosso texto, de suavizar as nossas vivências, de aumentar essa luz, que no momento em que Deus nos criou, pela sua bondade imensa, pela sua misericórdia, depositou no nosso íntimo. Que possamos fazer esforços cada vez mais conscientes, que possamos seguir aquelas disciplinas individuais que já somos capazes de traçar para que essa mudança seja agora uma mudança consciente, uma mudança cujos mais interessados somos nós mesmos, porque apenas aquele espírito que muda, aquele espírito que olha para si e vê a tarefa que lhe é proposta, apenas esse espírito pode evoluir, pode se aproximar de Deus, pode se aproximar da verdadeira felicidade. A felicidade que buscávamos fora de nós e que nunca está fora de nós. A felicidade que buscada fora de nós é mais ou menos como a sede de água do mar, que a ninguém sacia, que a ninguém completa. Que possamos aproveitar esses momentos, agora com bom ânimo, agora com a certeza de que caminharemos sempre cobertos pela misericórdia divina, para que possamos fazer o trabalho necessário. Sigamos firmes, sigamos animados, nos entreguemos à bondade e à sabedoria divina
e tenhamos sempre a certeza. Tenhamos cometido seja o que for, tenhamos parado nos enganos que todos nós paramos. Ainda assim, sempre somos filhos muito amados de Deus. Obrigada, Jesus, obrigada, Kardec, por essa doutrina que vem curar as nossas maiores chagas. Muito obrigada, que sigamos confiantes.